tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então o estudo dessa tarde do Evangelho de Jesus. Então vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus e os mentores dessa casa a ajuda necessária para todos nós, que possamos estar sintonizados com Jesus para aprender um pouco mais do seu Evangelho, que Jesus possa emitir suas energias para o Beto que vai hoje palestrar para nós, que todos nós, um só pensamento de paz, de união, de fraternidade, de querer aprender, de querer ser uma pessoa melhor, possamos unidos nesta tarde nos sentirmos felizes, úteis, agradáveis a Deus. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Muito obrigado, que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. É com muita alegria que aqui estamos de novo para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, e continuando o estudo da sequência do Evangelho, é o capítulo 2, é o fim do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, e no item 4, que é a realeza de Jesus. É claro que o reino de Jesus, fica claro para nós que o reino de Jesus realmente não era deste mundo, não era deste mundo. O Jesus já teria galgado todos os degraus da evolução espiritual. Ele já teria chegado na condição de espírito puro, né? Então, o reino dele realmente não era deste mundo, que é a Terra, aqui é um planeta escola, não é, como também não é nosso, não é o nosso reino. A Terra também, esse mundo não é o nosso reino, porque o nosso reino é o mesmo reino de Jesus. Um dia nós chegaremos todos à condição de espíritos puros. Então, chegaremos aonde Jesus está. Então, portanto, esse reino também não é nosso. Nós estamos aqui de passagem nesse planeta escola para aprender, reparar os nossos erros e expiar alguns. Então, por que muitos espíritos dizem que a Terra é uma escola e uma casa de correção? Porque aqui também está os espíritos que espiam, através dos sofrimentos, os seus erros, né? E nós, para chegar à condição de espíritos puros, nós temos que seguir quem? O Mestre Jesus, que está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, a resposta de que ele foi o modelo mais perfeito que Deus nos deu para seguir a perfeição. Então, e ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho porque galgou todos os degraus evolutivos. E nós, para chegar à condição como ele, nós temos que seguir ele, que é o caminho, também galgando todos os degraus evolutivos, para chegar à condição de espíritos puros. Então, por isso que ele é o caminho e a verdade porque ele veio trazer para nós a verdade que é Deus. E a vida, porque ele fala da vida verdadeira, a vida real, a vida que realmente existe, que todos nós almejamos, que é a vida de felicidade e de amor. Mas os espíritos inferiores sempre impõem aos seres humanos que vibram na sua mesma faixa, né, a imposição pela conquista de lugares transitórios de domínio no contexto social e na cultura de cada época. Isso é uma imposição dos espíritos inferiores para quem transita nessa área, elevando essas criaturas atormentadas que se notabilizam por excentricidades e perversidades,
essas criaturas ficam deslumbrados e iludidos por exibir triunfos externos sobre as demais criaturas, muitas vezes martirizados pelas frustrações do vazio existencial e das ambições desmedidas, que a pessoa que muito almeja, ela cria, às vezes, por não conseguir dentro de si um vazio existencial, ela fica um vazio e não consegue conseguir aquelas ambições todas, que são coisas imedidas. No passado, ser rei significava uma conquista atribuída como divino, uma coisa divina. Por exemplo, a pessoa que chegava à condição de rei, era como se fosse um deus, naqueles tempos passados, naqueles tempos de Jesus. Então, as pessoas se intitulavam como sendo seres divinos. Isso aí é uma ignorância daquela parte, né? Da parte deles. Isso chega ao parâmetro da loucura, uma pessoa que, por ser rei, se imagina ser Deus, apresentava-se como superior a todas as criaturas e que deviam lhe prestar submissão, como não tivesse fragilidade nenhuma. Então a pessoa chegava ao posto de rei, conquistava o reinado, ele se achava primeiro imortal, que ele não ia morrer, né? Então ele achava que estava isento do sofrimento, da solidão, da amargura, da velhice, da doença, da morte. O rei então se achava isento de tudo. Com o discernimento bloqueado, deixava-se conduzir como se tudo à sua volta devesse obediência, e queria ser bajulado, crendo-se indestrutível. Isso era muito comum nos livros. É muito comum a gente ler esses livros e filmes históricos que passam. A gente via bem como era a atitude dos reis daquela época. Realmente eles eram assim. Eram as pessoas imaturas psicologicamente, que acreditavam nessa fantasia, né? Disfarçando atrás daquelas indumentárias exóticas e aquelas joias pesadas, aquele pedraril, uma coroa tão pesada, muitas vezes de ouro e de tantas pedras, que se tornava pesado de colocar na cabeça, que ele usava só em ocasiões raríssimas, porque era muito pesado. Vê o ponto que chega a loucura das pessoas. E achando que isso aí ia lhe ocultar as torpezas morais e as torturas emocionais. E a maioria dessas pessoas viviam na maior tortura, né, por fazer tanto mal aos outros, ou se cuidar para não ser derrubado por outro, para não ser morto por um parente que queria tomar o seu lugar. Então, ser rei, na realidade, era uma tortura, né? Eram frágeis porque morriam ou eram depostos mediante medidas políticas, ou pelas paixões doentias dos próprios adversários, como eu falei antes, que através de envenenavam, queriam matar ou derrubavam por golpe de Estado. Então, eles viviam nessas disputas ferrenhas, né, e doentias, né? Ainda hoje, por incrível que pareça, ainda hoje, nessa questão de disputas, é assim ainda. Tanto na política, como na religião, na educação, nas ciências, né? Da sociedade em geral, as criaturas são vitimadas pelo jugo da inferioridade espiritual. Ainda hoje, porque a gente vê toda hora aí pela mídia o que acontece, os conchavos que acontecem, as falcatruas, as invenções, as calúnias que inventam uns sobre os outros na tentativa de derrubar, de angariar aquele lugar ou de se beneficiar sobre alguma coisa. Então, pouco mudou a respeito daquela época. Pôncio Pilatos, por exemplo, na época de Jesus, representava o poder daquela região ali. Ele representava o poder total. Ele tinha uma preocupação com Jesus, porque na realidade, Pôncio Pilatos foi conhecer Jesus na hora que Jesus foi apresentado a ele para ser julgado, porque ele não conhecia Jesus. Como ele vivia uma vida de nobreza, pouco ele sabia sobre o povo. E os romanos, era muito, eu já falei diversas vezes aqui, era muito da política deles. Eles pouco se interessavam
pelo povo dominado. Eles pouco se interessavam. Eles dominavam, exigiam, faziam, a primeira coisa que eles faziam, dominavam, faziam o censo, viam quanto é que podia cobrar de imposto, tirar de dinheiro daquela gente, e aí elegiam pessoas daquele povo mesmo para cobrar os impostos, entregar a eles, e eles não se misturavam. Eles pouco se misturavam com o povo, pouco entendiam, pouco se interessavam com o povo. E assim era com Pôncio Pilatos. Então ele foi conhecer Jesus justamente quando foi para o julgamento de Jesus. Mas ele tinha uma preocupação, devido aos judeus falarem, o povo judeu, não os sacerdotes, os fariseus em si, os doutores da lei, mas o povo judeu falava que ele era o rei dos judeus. Não, Jesus nunca disse que foi o rei, que ele era rei dos judeus. O povo é que dizia, pelas coisas que ele fazia, pelas coisas de bem, pelas curas, né? O povo mesmo intitulou ele como o rei dos judeus. Então ele foi apresentado, quando foi preso pelos fariseus lá, na presença de Pôncio Pilatos, porque numa localidade não pode existir dois reis, não poderia existir dois reis naquela época. Determinado lugar, existe um rei que manda. Não pode existir dois reis, é um rei. Então, Pôncio Pilatos se preocupou com aquilo porque acreditou no que o povo falou e que os fariseus, quando entregaram Jesus, lhe disseram que ele se intitulava o rei dos judeus. Então, Pilatos, pensando que ia com medo de perder a governança dele, né, que era sustentada à base de contravenções, de corrupção, que foi um dos governos mais corruptos que existiu naquela região da Palestina, foi o de Pôncio Pilatos. Inclusive ele foi deposto devido a um problema que houve entre os samaritanos e os asmoneus, que hoje são os sírios, devido a dinheiro em que envolveu Pôncio Pilatos, que ele foi deposto mais tarde no cargo de governador ali da Palestina. E só que a gente não tem na biografia dele, até hoje, como ele morreu. Em algumas biografias diz que ele se suicidou devido à tortura que ele teve, tortura mental que ele teve, devido ter condenado Jesus à morte. Outros dizem que ele foi decapitado por ordem do imperador devido a essa cisão que houve entre os samaritanos e os então hoje sírios. Então a gente não tem certeza se realmente ele se suicidou ou se foi decapitado, né? Então, como é que ele procedeu diante de Jesus? Quando ele viu Jesus, que ele viu aquele homem compassivo e submisso, as preocupações dele desapareceram. Ele não se encontrava ali um competidor, né? Competidor vulgar, mas sim um triunfador sobre a si mesmo, sobre a pessoa dele mesmo, que não disputava nada, pois ele já tinha tudo. Jesus não disputava nada, ele já tinha tudo. E tinha um tesouro maior, que era o tesouro da paz e do amor. E Pilatos não entendia isso. Na fragilidade de condenado, Jesus apresentava-se forte e imbatível, amarrado e livre, machucado e indiferente ao suplício, coroado de espinhos e nobre, muito distante daquelas questões miseráveis que eram apresentadas. Então isso aí foi uma das coisas que chocou Pilatos. Então Pilatos, na sua curiosidade, não pôde deixar de perguntar: és, pois, rei? Desejava saber ele mesmo, Pilatos, né? Porque os seus inimigos, o que eu falei antes, os judeus, o apontavam como um rei. Então, sendo ele rei, seria, portanto, perigoso em questão de governo, né? A resposta de Jesus não podia deixar dúvida ao afirmar que seu reino não era desse mundo. Então, Pilatos, aturdido com aquela sinceridade e pelo seu desinteresse pelas mentiras terrestres, teve a curiosidade em saber mais ainda. Saber mais para tranquilizar aquele seu trono de infantilidade e de jogos e prazeres. Aí ainda perguntou para Jesus se era rei, né?
Aí Jesus respondeu para ele: não nasci, tu o dizes que eu sou rei. Tu o dizes que eu sou rei. Quer dizer que Jesus nunca disse que foi rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Essa foi a resposta que Jesus deu a Pilatos. Então, como a verdade espanta as sombras, ilumina a ignorância, liberta dos atavios do inconsciente, Jesus é o exemplo do ser integrado, instituído do consciente perturbador. Todas as suas matrizes são de origem divina, e que nele é predominante e existente. Ali na Gênese, que é uma outra obra da codificação, no capítulo 15, no item 2, tem uma definição que eu gostaria de ler para vocês de Jesus. Como o homem tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas a do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, dado a seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Aqui, eu lendo essa parte da Gênesis, me veio a memória, uma pesquisa que eu andei vendo esses dias, de uns teólogos americanos, um americano e 2 alemães, que as pessoas são o ser humano é tão intrigante que ele simplesmente não aceita a pureza de Jesus. Então eles gastam horrores em dinheiro fazendo pesquisas e encontrem uma forma que equipare Jesus ao ser humano atual. Eles fazem. Então agora, nessa pesquisa que esses 3 cidadãos estavam fazendo, eles pegaram como personagem principal Maria Madalena. Então, fizeram as pesquisas e constataram, umas escrituras que não tem provação alguma, que Madalena tinha um caso de amor e sexo com Jesus. Eles constataram isso. Então, aí o que me admira é que, sendo essas pessoas teólogos, são estudiosos da religião. Como é que, então, são as pessoas que demonstram total desconhecimento sobre a figura que é Jesus. E aqui está bem claro, como nós lemos dessa passagem da Gênesis, de cujas fraquezas não era passível e que dominava de modo absoluto a matéria. Como é que uma pessoa que tem uma grandeza espiritual dessa vai se submeter aos prazeres da carne? Né? Então, eles se apegaram a isso, estavam querendo provar que Maria Madalena era uma amante de Jesus, vamos assim dizer. E Madalena realmente era uma mulher de personalidade forte. Se nós virmos a história de Madalena, porque eles acham estranho, porque ela tem o nome Maria Madalena, porque ela é de Magdala. Então, Magdalena. Magdalena. Então, tiraram só o G. Então, porque geralmente, na cultura hebraica, quem herdava o nome da cidade onde nasceu, o nome do pai era o ser masculino, o homem. Por exemplo, Simão Bar Jonas, que é Simão, filho de Jonas. José de Arimateia, José da cidade de Arimateia. Então isso é normal aos homens. Então eles estavam achando estranho por que Maria, que era de Magdala, teve o nome Maria Magdalena. Isso aí é estranho para uma mulher, porque a mulher sempre pegava, depois de casado, o nome do marido.
como Joana de Cus, Joana, esposa de Cus. Então, isso era muito natural para a mulher. Para o homem não, o homem sempre pegava o nome do pai dele, ou o nome da cidade que ele provinha. Então, mas isso aí foi devido para Jesus, pouco interessava isso aí. Jesus já tinha suplantado todas essas pequenas coisas da matéria, e Jesus teve muito apoio de Maria Madalena na questão do seu evangelho, na pregação do seu evangelho, porque ela esteve sempre presente, inclusive nas reuniões com os outros apóstolos. Ela era uma pessoa que tinha voz proeminente e era uma mulher de uma força muito grande. Então, ela sempre esteve à frente em todas as circunstâncias de Jesus, inclusive na crucificação, depois na ressurreição. Maria Madalena esteve sempre junto. E essas pessoas, então, se aproveitando disso, estão tentando querer dizer que Maria Madalena era amante de Jesus. Mas são coisas que é só simplesmente para ficar registrado, e a gente, conhecendo o nosso mestre como nós conhecemos, sabemos que não, nada disso é possível. Na trajetória que se desenhava na certeza da vida espiritual, que aguarda a nós todos, se o apostolado se fixa no objetivo estritamente espiritual, não houvesse a vida espiritual, nenhum significado teria a sua vida, e nem todas as vidas existentes. O esforço para erguer o ser humano do seu prismarismo e a incessante luta da transformação moral, que são os elementos básicos daquilo que se deseja e daquilo que se aspira. A ignorância dos contemporâneos de Jesus a respeito da vida espiritual era muito grande. E ainda hoje existe teimosas resistências querendo colocar Jesus na condição de um filósofo, não do embaixador de Deus. Tem muitos que dizem que Jesus é um filósofo, é alguém que veio com uma filosofia diferente, querendo restaurar alguma coisa. Então já não quero reconhecer Jesus como um embaixador de Deus, que veio com uma missão exclusiva de derrubar as barreiras, trazendo assim a compreensão da existência corporal e das lutas que devem ser travadas com otimismo, superando as etapas que onde cada um de nós transita, buscando o mais alto nível das nossas realizações pessoais. Aqueles indivíduos que desejavam simplesmente as compensações imediatas, né, os privilégios. Eles não queriam saber de examinar a vida espiritual, se existia vida após a morte. Eles estavam vivendo uma época totalmente materialista. Então, isso aí poucos interessavam. Eram submetidos, naquela época também, eles eram submetidos mais aos dizeres dos profetas antigos, né, da lei antiga, né, e submetidos a fatos históricos e culturais, pelos quais eles lutavam e se degladiavam, sem se preocupar com a parte espiritual. Contentavam-se com as conquistas materiais. Em razão desse pouco entendimento, Jesus evitou se aprofundar nas lições libertadoras. E Jesus não poderia chegar e dizer tudo a eles, porque eles, a princípio, não entenderiam, né? Não entenderiam devido a condições espiritual e evolutivo que se encontravam e portanto, o materialismo que praticamente governava aquela época. Então não adiantava Jesus estar querendo se aprofundar. Então o que Jesus deixou sintetizado? Jesus deixou sintetizado o amor em todos os pontos de vista considerados. Ele deixou o amor com aqueles dois mandamentos principais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso irmão como a nós mesmos, né? E o resto viria a partir da decorrência da vida que nós levássemos. Então, nosso tempo já está chegando ao fim. Jesus é o rei deste mundo real, que se manifesta através dele em cada momento. Transcende o convencional e o habitual, cujo entendimento dará sentido à existência corporal acima de todos os interesses e disputas mesquinhas
de onde fomentam as paixões. Aceitou aquela coroa de espinho, aquelas coroas da ironia, pois não necessitava de nenhuma que lhe cingisse a cabeça. A sua trajetória era superior a 100 enganos, o seu governo permaneceria após a sua morte, sem alteração, além das formulações corriqueiras. Estará sempre a sua realeza, e todos a bendiz e pretende alcançá-la algum dia, que é o caso que eu falei antes, que todos nós desejamos chegar ao plano onde está Jesus, e todos nós chegaremos lá. Isso é uma das condições, é um dos determinismos que existe, nós chegarmos a espíritos puros um dia. O cetro é a coroa que expressa o seu reino e o reino de onde ele veio, que é aonde nos levará um dia para apresentar ao nosso Pai Criador, é representado pelo amor que encerra a mais completa aspiração do ser humano. Esse é o cetro e a coroa de Jesus. É o amor que ele veio trazer. O amor é o hálito divino de vibração que equilibra o universo e é a essência fundamental da vida sob qualquer forma em que se expressa. Graças a essa energia constante que pulsa no universo, no cosmos, se apresenta como identificação harmônica com as demais expressões da vida. É um verdadeiro hino de louvor e agradecimento a Deus que o concebeu e o elaborou. Sentimento profundo de afetividade que fomenta a felicidade e desenvolve o progresso. Transforma a face do planeta, a face áspera do planeta. O amor pode transformar totalmente o nosso planeta. É por isso que a gente sempre pede que todos nós oremos pelo nosso planeta, pelo desenvolvimento do nosso planeta, que os espíritos que estão em desalinho consigam ouvir pelo menos um pouco, pelo menos um minuto, ou um segundo qualquer, o seu mentor espiritual, para que consiga mudar, dar um norte à sua vida, para que o planeta consiga vibrar num sentido melhor e para que melhore as nossas condições também. E a situação se encontra muito, muito ruim, embora seja uma pequena porção, que porque aparece muito, porque é muito comentada, a mídia comenta muito, mas essa pequena porção, assim mesmo, a gente tem que diluir. Essas guerras de etnias, de corrupções, isso aí são todas as coisas que prejudicam muito e nos atrasam. Então, é necessário muito a nossa oração em favor dessas criaturas desequilibradas, que ainda não sabem o que querem, são crianças perdidas no meio dos seus brinquedos que não se encontram. Então, cabe a nós ajudar essas pessoas. Bom, o nosso tempo se terminou. Eu só queria ler esse resto que eu achei muito importante. Foi esse reino de amor que Jesus veio instalar aqui na Terra. Dessa forma, sem fingimento, contestou ao interrogante atormentado, envolvido pelo lado escuro de sua personalidade doentia. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz, que na sua definição profunda e penetrante é Deus. Era isso que nós tínhamos para hoje, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido útil em alguma coisa, né? E peço a vocês que orem pelo nosso Brasil e pelo nosso mundo, pelos nossos irmãos terrenos. Muito obrigado.